Família, já que o assunto do momento é a Copa Sul-Americana, essa imagem aqui mexe com vocês como mexe comigo? Hein? Pô, Thiagão, tu tá carente, hein, irmão? Tu é um Nutella mesmo. Sou, família. Sou. Isso aqui, eu tava vendo o Lance, postou essa imagem aí, participação do Vasco em 2006 pela Copa Sul-Americana. Mas esse jogador aí com a camisa do Vascão, olha, eu gostava, eu era muito fã. Moraizinho, grande Moraes. Lembra daquele golaço dele contra o Flamengo? Rapaz, você que pegou o auge do Vasco, de repente, pô, Thiago, não jogava nada. Tá ruim pra teu lado mesmo, hein, irmão? Tá, eu falo pra vocês que eu, com 33 anos, eu sou meio carente de um ídolo aqui, ali, mas eu era muito fã do Moraizinho, cara. Grande Moraizinho. Mas família vascaína, vamos falar muito aqui sobre o sorteio de ontem, grupo definido. E aí eu quero trazer aqui algumas opiniões, né? Alguns jornalistas da ESPN falando sobre o grupo, se o Vasco deve colocar essa competição como prioridade. Vamos trazer aqui também Marcelo Santana. É isso mesmo, falou que o Vasco está no mercado. Não é garantia de nada de contratar ou não, mas está buscando aí principalmente um atacante. Será o Max? Nesse sentido, vamos falar sobre o Lloyd Augusto. Por quê? Recentemente, a gente destacou aqui uma informação do Lineker dizendo que o Lloyd Augusto contra o Maricá foi terrível de ruim. Mas parece que não é bem assim não, família vascaína. A gente vai debater sobre isso aqui também, além de falar da preparação do Vasco visando a estreia do Campeonato Brasileiro. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O que você acha? Verratti vai ser importante no Brasileiro, na Copa do Brasil, Sul-Americana, é a cara do Verratti. É sobre ele que a gente vai falar. Família vascaína tá na tela. Com o Verratti, Vasco encerrou jejum de 11 anos sem ter o artilheiro do Campeonato Carioca. Desde 2014 que o clube não terminava com um dos artilheiros do estadual. Coube a Verratti com 6 gols, dá fim ao tabu. Ele se igualou a outros 2 jogadores na ponta da artilharia, Germancano, né, do Fluminense, e o Max do Sampaio Corrêa, né? Quem destacou aqui foi o Joga 10. E por que eu tô levantando essa situação aqui do Verratti? Porque recentemente, né, a gente teve aí bons debates, podemos dizer assim, em relação a esse jogador, de, né, analisar como é que seria um Vasco sem o Verratti, se a gente entende que o Vasco com posse de bola, né, ter um time ali mais qualificado, com Nuno, com Coutinho, o próprio Lloyd, não seria interessante ter um jogador de mais movimentação ali, jogando como 9, já que o Vasco está com dificuldade de chegar na beirada de campo e fazer bons cruzamentos para o Verratti, né, aumentou esse debate entre nós, vascaínos. Mas assim, família vascaína, é o que eu falo, eu acho que tem determinadas partidas que você pode analisar dessa forma, principalmente um jogo contra um time que é qualificado, que está muito bem treinado, que como o Thiago Silva, coloquei o corte dele aqui, né, tá bem encaixado nas movimentações de pressão, de não deixar o time adversário sair, com jogadores de qualidade que tem uma leitura no meio campo, e aí dificulta, pô, no jogo contra o Flamengo, o Coutinho pegava na bola, eu tava até assim, falei, o Coutinho pegava na bola, era 3, 4 em cima dele, mano. Cara, não tinha como girar, sabe? Tá muito encaixado o Flamengo. E aí eu penso que você ter um jogador mais físico na frente é interessante. Mas família vascaína, eu ainda acredito muito e confio no Pablo Verratti. Agora, a gente tem que, de fato, melhorar essa condição para ele. Se o Vasco, né, no coletivo, continuar dessa forma, dificultando, não levando a bola até ele dentro da área, esquece. Você vai morrer de raiva com o Verratti. Aí morrer, você vai passar raiva, como eu passo de vez em quando, raiva com o Verratti. Então a gente tem que tentar fazer essa bola chegar, porque ele é nosso artilheiro e eu confio muito nele. Vale pontuar que daqui a pouco, né, vai dar uma coletiva às 3 e pouca, se eu não me engano. Tomara que alguém pergunte aí, meu Deus, Verratti, conseguiram perder pro Maricá? Seguindo aqui a nossa resenha pra gente falar sobre a preparação do Vasco visando nessa estreia contra o Santos no Campeonato Brasileiro. E assim, muito engraçado, só falar com um amigo aqui que me chamou a atenção, tô sempre olhando o comentário de vocês. E aí eu falei aqui sobre a escalação do Santos. É time que a gente vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. Thiago, que escalação do Santos o quê? Fala do Vasco. Eu falei, mas meu amigo, eu não estou falando do Vasco, eu tô aqui, né? Vendo a qualidade do Santos, time que a gente vai enfrentar. Vamos lá, me ajuda aí. Mas tá na tela para vocês, família. O Vasco divulgou, né, no dia de hoje o trabalho que está sendo feito. Então tá aí, ó, o Tietê, jogador que a gente entende que pode ser muito importante nessa temporada. Acredito que melhorando aí essa questão física, né, que infelizmente teve uma lesão no jogo contra o Botafogo,
né? Isso vai ser titular do Vasco e é claro que a gente vai precisar de opções, né? Ainda mais se o Vasco conseguir aí mandar bem no início, eu acho que é muito importante. Esse início de Brasileirão do Vasco, a gente realmente tem que pensar visando as Copas. Então cada jogo, né, nesse início de brasileiro tem que ser uma decisão. O Vasco tem que tratar dessa maneira. Porque se a gente quiser colocar alguma das Copas como prioridade, sonhar com elas, você tem que iniciar muito bem, né, o brasileiro e não deixar para a reta final alguma coisa, né? Então eu acho que esses jogos aí o Vasco tem que entrar com força máxima, mostrar futebol e conseguir os resultados. E o Tietchan pode ser um jogador muito importante nesse sentido. E claro, mostrar aqui para vocês também Felipe Coutinho trabalhando com bola, né? Tava vendo aqui os comentários também, e aí o amigo comentou, você tem que parar de passar pano pro Felipe Coutinho. E assim, já falei isso aqui algumas vezes, eu sou até repetitivo nesse sentido, mas eu criei esse canal em 2020, dia 5 de outubro, junto com meu primo, de 2020. Então você me entende esse período que eu passo por aqui. O Vasco caiu em 2020, 2021 permaneceu, então já me pediram para ter paciência com o Zé, com o Henrique, que né, tá até lá no Valladolid, time do Ronaldo, e com outras rezas brabas que tiveram a honra de vestir a camisa do Vasco sem a mínima condição. Aí eu tinha que ter paciência com esses caras. Agora eu não posso ter paciência com o Felipe Coutinho? Gente, eu não entendo mais nada. Eu sinceramente não entendo mais nada. Então continuo acreditando que melhorando essa parte física e com a chegada do Nuno, Garré, Lloyd, ele vai contribuir demais. Demais, porque é um jogador diferenciado. O que a gente pede aqui a Deus, né? E claro que tem toda a dedicação do mundo, dá pra ver que é um profissional que infelizmente, né, convive com essas lesões aí, mas bem condicionado, cara, vai entregar. O Coutinho é muito, muito diferente e você vai ver isso, tenho certeza. E aí, falando aqui do Lloyd Augusto, rapidamente, porque recentemente a gente trocou uma ideia aqui, né, sobre uma informação do Lineker, perdão, que trabalhava até com o Mário Coelho, agora eu acho que ele tem um canal dele aí. Eu não sabia, comecei a acompanhar agora. E aí ele falou, né, uma pessoa de dentro do clube que acompanhou esse jogo treino, falou que o Lloyd Augusto foi terrível nessa atividade. E aí eu tava vendo essa postagem aqui do Marcos Luiz, que disse o seguinte, tá na tela para vocês. Sobre o Lloyd, um amigo de dentro do Vasco me disse, Marcos, todos os reforços que chegaram pularam etapas, seguimos o planejamento e todos têm um aval da comissão técnica. Muitas notícias sem fundamento e com pouca explicação, tudo para tumultuar. Todos os reforços, junto com o Max, tá colocando o Max aqui também, ó, estão passando por um período de adaptação para se acostumarem ao clima, à frequência de jogos e às viagens. Eles seguiram um processo e um dos passos foi o aval da comissão técnica. Fui atrás, até porque esse tipo de relato precisa ser esclarecido. Então, assim, e aí, né, eu te dou a possibilidade de entender, pô, será que eu acredito aqui nessa informação ou fico aqui com essa? E mesmo naquela resenha que eu destaquei aqui para vocês, que ele foi muito mal na atividade, eu continuo, né, com a minha linha de raciocínio. O Lloyd, o Nuno e o Garré precisam de tempo. Precisam de tempo, né? Recentemente eu tive, né, um debate com um amigo vascaíno que citou o Série C como um clube que, mesmo com dificuldades financeiras, conseguiu montar um time que foi campeão da Libertadores, né, o Atlético Paranaense já conseguiu também, o próprio Fortaleza, que eu acho que, né, não é parâmetro pra gente, já falei aqui algumas vezes que o time do Fortaleza no Vasco cai para a segunda divisão, eu tenho certeza disso. Então, assim, um time campeão, um time com dificuldades financeiras, por mais que um ou outro comenta aqui, Thiago, não tem dificuldade financeira, é claro que tem, família. Eu sei que o Vasco, sei lá, pagou 8 milhões no Jean Davi, não sei quanto pagou no Maxime, aí pagou 20 alguma coisa no Lodge, 20 alguma coisa no outro, 20 alguma coisa. Cara, não dá o que o Botafogo, por exemplo, pagou no Luiz Henrique. Chega nem perto. Não dá o que o Almada, sabe? Então, claro que o Vasco tem uma dificuldade financeira. Você vê agora que a gente pode citar também o Newcastle, né? Conseguiu um título depois de 70 anos. Por quê? Com papel colorido. Aí contrata um Isaac ali, o Bruno Guimarães e, sei lá, entre outros jogadores. O Vasco não tem essa condição. Então, a montagem do elenco do Vasco sem dinheiro nesse momento é isso. É apostar, torcer para que esse jogador possa ser um Ares, como eu citei aqui, né? Como o Ganso foi no Fluminense, como o próprio Nino, que chegou do Criciúma. A nossa situação hoje é essa. A nossa situação hoje é essa. O que aconteceu com a SAF do Vasco, que eu, você, né, a gente estava esperando aqui, eu não defendi em nenhum momento, né? Porque eu falei, na época eu falava, ó, quer transformar o futebol do Vasco em SAF? Irmão, espera essa galera sair daí. Espera essa galera sair daí. Não aconteceu, foi o Salgado que vendeu, e aí com o potencial, né,
da época ali, Cruzeiro, Botafogo, Bahia, o Vasco com o maior potencial, você cheio de tesão pra estar do lado do Vasco, você ainda tá, mas sabe, pra viver bons momentos, consumir camisa, ingresso, sócio torcedor, o cara conseguiu vender para a pior empresa. O Vasco hoje, de longe, é a pior SAF. Pior SAF. É isso, família vascaína. Então a gente tem que dar tempo para esses jogadores e é aquilo. Mas eu venho falando isso com vocês. Se não performar, eu acho que vai ter muita dificuldade na temporada. Família, pra gente finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre a Sul-Americana, sobre os times, né, datas também, o Vasco que estreia fora de casa. Primeiro eu gostaria de passar aqui, né, os jornalistas da ESPN analisando todos os grupos da Sul-Americana, o Zupac falando também que o Vasco deve dar prioridade ao Campeonato Brasileiro. Depois eu vou passar aqui também o Otávio Neto, né, narrador da TNT Esportes, vascaíno, fazendo um resumo também do grupo do Vasco, bem interessante. Se liga só. Agora, olhando para esse elenco, Marcelo, vocês veem lacunas de zagueiro, lateral, atacante, vocês estão indo atrás dessas posições no mercado? Agora nessa janela que a gente tem no Brasil, é uma janela de correção, até ali o dia 10, 11 de abril. Pode ser que a gente traga um jogador, talvez dois, não é garantido que a gente vai contratar nenhum nem dois, mas a gente tem observado algumas situações. Talvez um atleta ali para o setor ofensivo nesse primeiro momento seja a principal necessidade. Zagueiro a gente não tem conversado, outras posições menos assim, talvez um atacante. E esse Vasco entra no Campeonato Brasileiro, vai estrear contra o Santos aqui na Cazé TV, próximo dia 30 de março a galera vai ver. Grande orgulho para todos nós fazendo essa estreia do Campeonato Brasileiro, um produto importantíssimo para a nossa trajetória. Como é que o Vasco entra nesse Campeonato Brasileiro depois de passar sufoco no ano passado? Ano passado, quando a diretoria do presidente Pedrinho chegou, o Vasco estava ali em 16º lugar. A gente conseguiu arrancar até o 8º lugar, depois algumas questões de lesão fragilizaram um pouco o elenco, a gente fechou em 10º lugar. É a melhor campanha do Vasco desde 2017. Agora a gente sabe que a expectativa da torcida Cruz Maltina é muito maior. E a gente pretende esse ano, embora reconheça o desejo da torcida, manter uma temporada mais estável, avançar de maneira progressiva, que o Vasco tem um crescimento sim dentro das competições, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, campeonato difícil, a gente vai ter que conciliar esse ano com 3 competições, e é por isso que a gente buscou, dentro da capacidade financeira, de honrar esses compromissos, qualificar esse elenco e aumentar a quantidade de jogadores também, para que a gente consiga sobreviver a essa sequência de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O Vasco conheceu o seu grupo para a disputa da Copa Sul-Americana 2025 e eu vou analisar aqui um pouquinho de cada um dos adversários do Cruz Maltino dentro do Grupo G. Começando com o cabeça do grupo, que é o Lanús, equipe argentina que fez boa temporada no ano passado. O artilheiro do time é o Walter Boa, aquele mesmo experiente atacante ex-Boca Juniors, sempre perigoso na bola aérea. E o principal articulador do time é o Marcelino Moreno, aquele que é a camisa 10, jogou recentemente no Coritiba. Essa é a terceira vez que Lanús e Vasco se enfrentam, já que se encontraram na Sul-Americana de 2007 e também na Libertadores de 2012. E para mim é o adversário mais complicado do Vasco nessa primeira fase da edição. Outro time do grupo é o Puerto Cabello, time de Carabobo, na Venezuela. É uma viagem complicada, é uma logística um pouco mais difícil, né? Quase 5.000 quilômetros de distância, mas é um time basicamente sem tradição. Foi fundado em 2011 e tem uma curiosidade aí, né? O técnico deles é um português chamado Vasco Faísca. Por último, o Melgar do Peru, que apesar de ser um time inferior, no meu ponto de vista, pode dificultar um tanto o Vasco, caso o time não fique esperto, não estude bem o adversário. Eles são atuais líderes do campeonato peruano, com 4 vitórias em 4 jogos, e mandam as suas partidas em Arequipa, que é uma região cercada por 3 grandes vulcões, possui uma altitude considerável, na casa dos 2.300 metros acima do nível do mar. Não é um dos grupos mais fáceis, mas é um grupo onde o Vasco tem totais condições de brigar pelo primeiro lugar. Agora diz aí pra mim, o que você acha, hein? O Vasco termina em qual posição dentro desse grupo G? Aliás, o Vitória está no grupo B e eu acho que o Vitória tem uma dificuldade muito grande, que é a Universidade Católica em Quito. Tem o Defensa e Justiça, que é o favorito do grupo, e a Universidade Católica em Quito talvez seja o desafio mais difícil para o Vitória tentar brigar, quem sabe, né, pela primeira posição ou um segundo lugar para ir para os playoffs.
O Corinthians tem o América de Cali, talvez o maior desafio. O Huracan não, né? O Huracan nos últimos anos, inclusive, sendo a equipe que consegue se classificar para a Sul-Americana pelo promédio do Campeonato Argentino, mas acho que o Corinthians consegue passar. Eu acho que o grande desafio é o América de Cali. Pega mais um Racing, um outro Racing, né, nesse grupo. Acho que o desafio é o grande América de Cali. O Grêmio é para passar em primeiro. Até acho que a prioridade do Grêmio deve ser a Sul-Americana e o brasileiro, né? Com o Godoy Cruz, o Luquenho e o Atlético Grau. Dá para passar em primeiro, assim como o Cruzeiro, né? Que eu acho que tem um grupo bem tranquilo com o Palestino União e o Runa. E o Cruzeiro, na temporada passada, conseguiu passar com tranquilidade, chegar à decisão. O mesmo vale para Fluminense, e eu acho que Fluminense e Atlético, Edu. O Atlético tem a questão da logística também, vai a Caracas, sim, esse ano, né? Jogar no Peru. Acho que o Atlético tem viagens complicadas, mas é para passar em primeiro. E o Vasco tem o Lanús, que eu acho que é o grande desafiante. E o Vasco também vale para o Vasco o que eu falei para o Grêmio. Acho que é importante o Vasco também olhar para a Sul-Americana com muito carinho, né? Acho que vai ser também uma competição, quem sabe, né? Para colocar de novo o Vasco no protagonismo do futebol sul-americano. Como eu falei, né? Foi campeão da Libertadores. É um custo mais na Libertadores, inclusive. Então acho que são grupos bem equilibrados. Acho que desafios diferentes, mas grupos que os brasileiros podem passar. No caso de Vitória e Vasco, né? Tem esses desafios e Corinthians tem alguns desafiantes que podem complicar o caminho dos três. Mas é possível se classificar, pelo menos, né? Para os playoffs, quando se enfrentam os clubes que vêm da Libertadores, né? Os terceiros colocados da Libertadores. Então vem cá, sobre essa ótica aqui. Qual brasileiro deveria levar mais a sério a Sul-Americana, precisa mais da Sul-Americana, tem necessidade de um título ali? O Vitória a gente sabe que seria um grande feito para o Vitória, certo? Como foi para o Fortaleza chegar à decisão, quase ganhar. O Vasco, que não ganha um título há tanto tempo, um clube gigante como o Vasco. O Vasco tem que se preocupar primeiro em não cair no Brasileiro. Concordo. Então, assim, a Sul-Americana ela vai ser prioridade ou não para os clubes depois. Agora, não dá para nenhum clube desses envolvidos olhar para a Sul-Americana e chamá-la de prioridade. Talvez a temporada possibilite que você olhe para ela dessa forma. Eu acho que o Grêmio pode dividir, por exemplo, a Sul-Americana com o Brasileiro, dependendo da rodada especificamente. Daí, quero saber a sua opinião. A Sul-Americana deve ser a prioridade do Vasco? Família, eu vou muito ali na linha do Zupac, né? Você tem que observar a sua situação no Campeonato Brasileiro. O Birley até fala ali do Grêmio, não dá também não. O Grêmio também é bem fraquinho, né? Eu não sei essa ideia da galera também, acompanha um pouco o futebol. O Vasco é isso, é aquilo, pegou o Flamengo, né, com medo. Sei que o Vasco tem as suas limitações, mas olha, o Grêmio tem muitas também. O Cruzeiro tá jogando absolutamente nada. Então assim, calma gente, calma que não é só o Vasco que tá com essas limitações aí não. Mas claro, né, que você pode colocar o Galo nesse momento, né, como favorito a Sul-Americana. Né, tem um time que está encaixado, o Cuca encaixou o time e eu acho que conseguiu contratar bons jogadores. Então eu acho isso, a situação do Vasco é exatamente essa. Tem que caminhar no Campeonato Brasileiro, por isso que eu falei que o início do Brasileirão ele é muito importante nesse sentido, para você pontuar, para você estar numa posição tranquila, e aí sim, dependendo ali da Copa do Brasil, da Sul-Americana, né, a posição que você se encontrar, vem com força máxima aqui, né, mesclar ali, mas claro que o Campeonato Brasileiro tem que ser a sua prioridade, porque não dá, né? Você mirar a Sul-Americana e tá brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu até com o Corinthians, né? No ano passado, mas aí gastou rios de dinheiro ali na segunda janela, conseguiu qualificar, não caiu e até buscou, né, uma pré-Libertadores. O Corinthians que caiu na semifinal, né? Pro Racing. Então, assim, de forma nenhuma dá para acontecer isso com o Vasco. Tem que estar bem no Campeonato Brasileiro, tranquilo no Campeonato Brasileiro, para depois mirar a Sul-Americana. A família vascaína, eu sei que o desejo de conquistar é muito grande, de gritar é campeão, mas nesse processo de reestruturação que o Vasco se encontra, cair para a segunda divisão não é uma opção, né? Não é uma opção. Então, prioridade tem que ser o brasileiro, na minha opinião. E assim, as datas, né, e como é que o Vasco vai encarar essas 6 rodadas aí da fase de grupo, tá aí, o Vasco pode jogar no dia 1 ou 2 ou 3, né, tá aqui em abril, e depois joga 8, 9 ou 10 a segunda rodada. Então o Vasco estreia fora de casa contra o Melgar, né, líder do campeonato peruano, e depois vai jogar as 2 rodadas em casa, né, as 2 próximas rodadas, contra o Puerto Cabello e também contra o Lanús. Eu sinceramente, cara, eu preferia, não sei, se a gente conseguir um bom resultado na estreia, é o ideal, né, excelente, que você consegue pontuar fora de casa e aí você tem 2
né, os 2 jogos em casa para você realmente pontuar ali, ganhar e dar um passo importante rumo à classificação. Eu fiquei pensando quando eu vi, falei assim, pô, o ideal é o Vasco estrear em casa para estrear bem, porque também, né, se perder, aí vem com uma pressão, não, mas eu até acho interessante aqui você começar fora de casa, né, visando ali um bom resultado e depois dar um passo importante, se você ganhar os 2 jogos em casa, porque depois, né, são 2 jogos fora, aí o Vasco fecharia em casa contra o Melgar. Família vascaína, como foi feita aí a análise, eu acho que, né, a gente tem ali o Lanús como um time a ser, talvez ali complicar o Vasco nesse grupo. Eu não acompanho futebol venezuelano nem peruano, né, chama a atenção porque o Melgar é o líder da competição, então vamos observar esse time também, mas eu entendo que o Vasco tem que jogar bola, né, tem que performar melhor, e se realmente jogar a bola, os jogadores se recuperarem, Coutinho, Paulinho, Jair, o Vasco tem totais condições, né, de passar aí para a próxima fase, ali na classificação, primeiro do grupo, e seguir nessa competição, fugir ali dos playoffs, né? Claro, tem que pegar aquela casca de competição internacional, muito das vezes, né, não é na técnica, é na raça, é na parte física, e isso o Vasco, né, falta um pouco, mas vamos lá, que eu tô bem ansioso para disputar esses jogos internacionais que desde 2020, né, que o Vasco não disputa. Então, vamos juntos, Deus quiser vai dar bom, vamos classificar. Fui!